Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, ela permaneça no seu coração, amém? Ela esteja sempre viva e avivada no seu coração, porque a paz do Senhor é aquela que ninguém pode arrancar de você. A Bíblia diz que quando nós somos cheios da paz do Senhor, o dia mal chega, mas nós temos paz, porque a nossa paz é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vive em nós, é Ele que floresce em nós, é Ele que nos sustenta diante de situações complicadas. Ele diz que nós devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e Ele é o socorro presente, é o socorro que está sempre perto de nós. Ele está sempre com seus ouvidos atentos ao ouvir a nossa oração. Ele está sempre com as suas mãos estendidas a abençoar o teu povo. Amém? Boa noite. Eu sou a pastora Flávia. Eu sou auxiliar ali do pastor Gil, na igreja quadrangular, né? Já passei muito tempo também com a pastora dessa igreja, no Nova Pampulha, né? E somos assim, irmãos em Cristo Jesus, né? Jesus, ele veio, quando ele vier nas nuvens, ele não vai buscar uma placa de uma igreja, ele não vai buscar um rótulo, ele vai buscar a sua noiva lavada e remida no teu sangue. Amém? Hoje a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu parei muito, pensei muito, orei muito, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para falar nessa noite, né? Cujo tema do evento hoje, né? A pastora já leu, né? Ele diz assim, né? Isaías 43, você pode abrir, nós vamos ler. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Larissa. Larissa me conhece muito bem, sabe que o ventilador ele traz uma certa energia, amém? Encontraram, irmãos? Amém? Ele diz assim, não lembremos das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei no caminho no deserto e rios no erro. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor que nessa noite que Ele possa falar conosco de uma maneira sobrenatural. Que nada neste mundo venha atrapalhar ou impedir o fluir do Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite. Sabe por que Ele está aqui? A Bíblia diz que Ele não paira mais sobre nós. Ela diz que Ele mora dentro de nós. E se nós olharmos para dentro de nós e clamarmos, Ele está ali em prontidão. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Deus, nós agradecemos o Teu santo nome, porque o Senhor nos chamou, ó Deus, para estarmos, Pai, louvar o Senhor, para estarmos firmes na Tua casa, na Tua presença. O Senhor nos chamou, ó Deus, como mais do que vencedores no Senhor. E nessa noite, Espírito Santo, eu sou o Teu vaso, Senhor. Pai, nós estamos aqui, nós queremos ouvir a Tua palavra, porque, Senhor, quando o Senhor fala com o Teu povo, o Senhor também fala comigo. O Senhor, ó Pai, traga o meu coração. E nessa noite, Espírito Santo, sinta-se na liberdade de falar aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, amém, queridos? Não nos lembremos das coisas passadas. Para ter algo novo, nós precisamos querer viver o novo. O poder da decisão está em nós. Nós precisamos decidir amar. Nós precisamos decidir estar na presença do Senhor, buscar o Senhor. Nós precisamos decidir estar aqui nesta casa, nesta noite. Foi uma decisão sua. Simplesmente Deus, Ele vai trabalhando o nosso coração, Ele vai falando. Mas quando nós dissemos não vamos, nós não comparecemos, é um direito de escolha nossa. E você está aqui hoje porque o Senhor, Ele quer falar de uma maneira sobrenatural ao nosso coração. Hoje eu vou trazer para vocês, né, o que o Espírito Santo me colocou, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que está em Daniel 3. Não tem como não falar de uma perseverança, não tem como não
falar do mover de Deus, de alguém que queria e passou e viveu algo novo, sem olhar para esses jovens. Jovens, a Bíblia diz que você é forte, Ele escolheu você, mas não é porque você tem a força do braço, é porque você vive a palavra do Senhor e guarda no seu coração. Só assim que nós podemos vencer. Esses jovens, eles foram separados da sua nação, eles foram arrancados do lugar de conforto, do lugar onde ele estava, onde a família estava, todos estavam. Eles foram bruscamente arrancados dali, levados como escravos para um lugar de uma nação estranha, um povo estranho, com os costumes diferentes dos seus. Os jovens que poderiam simplesmente, pela distração do ambiente, mudar todo o seu conceito, deixar tudo aquilo que eles aprenderam em Israel. Eles poderiam, por causa da dificuldade que ali estava, largar e abandonar o Senhor Deus. A Bíblia nos conta que eles foram levados para uma nação. E ali aquele povo, aquele rei, junto com os satrapas, eles fizeram um edito, que aquele que não adorasse a imagem, aquela estátua que foi erguida, aquele seria morto. Mas glória a Deus, quem sabe de onde veio, para onde vai, ele tem certeza da sua salvação. Amém, queridos? Ele tem certeza de quem ele é pai, quem ele é filho. Ele tem certeza de quem ele vive, para quem ele vive, para qual propósito ele foi chamado. Aqueles jovens, eles não se intimidaram diante daquele edito. Eles não se intimidaram porque eles tinham a sua fé firmada no Senhor. Eles eram jovens fiéis e tementes ao Senhor. Você quer viver algo novo? Nós precisamos temer a palavra do Senhor. Nós precisamos guardar no nosso coração. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus e quem nós somos nele. Aqueles jovens, eles preferiam morrer. E a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, o Senhor vai dar a ele a coroa da vida da eternidade. Nem diante da dificuldade, aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se intimidaram, eles deixaram de louvar ao Senhor, eles deixaram de buscar ao Senhor. Nós precisamos manter os nossos preceitos, a nossa fé, a nossa fidelidade. Ainda que o inferno se levante contra nós, ainda que a enfermidade, a doença, a separação, o divórcio, ainda que palavras que venham nos ferir, nos magoar, nos machucar, ainda que pode vir direto da pessoa que você mais ama, nós precisamos ter a convicção que o nosso Deus é o Deus que nas mãos dele nada é impossível, ele tem todo o poder. Nós precisamos entender que quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pode vir vento, pode vir tempestades, o furacão ele pode estar fazendo no meio da nossa vida, mas o Senhor em todo o tempo, Ele está conosco. E aonde a presença do Senhor está, querido? Aonde a presença do Senhor está, o inferno tem que se dobrar, todo joelho vai se dobrar diante da majestade e a glória do Senhor. Toda tempestade ela tem que se acalmar, ela tem que passar, porque o nome do Senhor Jesus ele tem poder, e diante dele todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, toda maldade tem que sair. Aqueles jovens, diz a palavra do Senhor, que chega os satrapas e o rei e diz para eles: olha, vou te dar uma última chance. Quando a buzina tocar, vocês vão se dobrar diante a estátua que nós fizemos, diante a estátua do rei que ali está o edito que vai fazer. E ele chega indignado e fala: porventura você acha que o seu Deus pode me salvar? Pode salvar você das minhas mãos? E quantas vezes nós somos afrontados com o inimigo dizendo para nós:
Porventura, quem você acha que você é, o que você acha que você pode fazer, você está procurando algo novo. Quem é você para encontrar esse algo novo? Queridos, a nossa resposta: nós somos filhos daquele que tudo pode. Nós somos filhos do Senhor, do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E Ele me garante na sua palavra que eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Queridos, aqueles jovens, eles disseram para Ele: nós não precisamos te responder. A convicção, a fé, o amor, a entrega deles era tão grande pelo Senhor, que mesmo diante de tudo aquilo, de toda a distração que tinha naquela cidade, porque eu não vejo aquela cidade como uma cidade feia, como uma cidade que não tinha atrativos, como uma cidade apagada, mas pelo contrário, eu vejo uma cidade que tinha tudo aquilo que um jovem, que uma pessoa necessitava e precisava para estar lá fora. Uma cidade que supria as necessidades das estações, uma cidade alegre, uma cidade iluminada, uma cidade cheia de festas. Mas a gente vê aqueles jovens abrindo mão de tudo isso para viver um propósito, que é estar na presença daquele que tudo pode. E eles falam assim para ele: olha, nós não precisamos nem te responder. Ele está dizendo assim, queridos: olha, se o meu Deus quiser, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, todavia eu não me curvarei diante dessa escada. Queridos, quantas vezes os problemas vêm e nós deixamos que esse problema, ele nos abate de tal forma, e nós nos curvamos diante dele, quando a palavra do Senhor ela diz: filho, levanta-te, põe-te de pé, eu vou falar contigo. Quantas vezes Deus ele quer tratar no nosso íntimo, dentro de nós. Queridos, problemas não são para nos abater, são para nos promover. Nós precisamos entender que quando Deus ele permite que algo aconteça em nós, dentro de nós ou na nossa família, o Senhor ele quer nos promover, Ele quer que nós venhamos crescer mais na presença dEle, Ele quer nos transformar de glória em glória, Ele quer nos levar diante da presença do Rei, Ele quer nos fazer crescer espiritualmente, porque nós só vamos ver ao Senhor quando nós estivermos preparados para isso. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que trazer todo o mal, quando não levantarem injúrias contra ele, quando falarem mal dele. Vou dizer na minha palavra, nem ligar. Sabe por quê? A gente sabe quem nos justifica, e quem nos justifica é Deus. Não deixe que o acaso, as adversidades te afastem daquele que tudo pode. Nós só vamos viver o novo quando nós estivermos próximos e mais íntimos do Senhor. Você quer viver algo novo? Encha-se da presença do Espírito Santo de Deus. Medite na palavra, debruce-te nessas palavras, a palavra do Senhor. Guarda ela no teu coração. Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito. Não foi pelo espírito maligno, não foi pelo espírito mau, não foi pelo espírito do mundo,
diante dessas adversidades. Aqui talvez entre nós pode haver pessoas que estão magoadas, que estão feridas, que foram magoadas, que foram machucadas no profundo. E essa dor, ela dói de uma forma que quando você se lembra, o seu coração dói, o seu espírito se abate. Mas o Senhor, Ele nos convida, quer viver o novo, deixe o passado para trás. Nós não vamos esquecer o que Ele foi nos feito, porque Deus nos dotou de uma sabedoria, de uma mente, de sentimentos, queridos. Mas Ele nos chama a perdoar aquele que nos ofendeu. Porque Ele diz: Pai, não impute a eles esse pecado, mas não te perdoas. Porque nós não podemos perdoar, meu amado. Porque nós não podemos perdoar e ficarmos livres desse sentimento que nos mata aos pouquinhos, que nos fere aos pouquinhos, que nos deixa para baixo. Aqueles jovens, eles poderiam estar ali, não perdoar e começar a culpar Deus. Senhor, nós te servimos, nós te buscamos, nós somos a nação eleita, a nação que o Senhor escolheu, a nação que o Senhor chamou, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Eles tinham todo esse direito como nós temos. Mas antes Ele diz, eles olham para o céu e dizem: olha, eu não vou te responder quem pode me livrar, porque eu tenho a certeza que meu Deus, Ele pode me livrar. Amém. Não deixe o inimigo te afrontar, querido. Se ele te afrontar, olha nos olhos dele e diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará a meu favor. Jesus, quando Ele é tentado, Ele não discutiu com o inimigo, Ele não discutiu com o diabo. Ele simplesmente sabia que Ele era filho, Ele simplesmente sabia quem era o Pai dele, Ele simplesmente sabia qual o propósito a qual o Pai tinha enviado Ele para estar aqui. E nós precisamos, para receber algo novo, viver algo novo do Senhor, ter a certeza da nossa identidade. Nós não podemos esquecer quem nós somos, para onde vamos, quem nos chamou e qual o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. E Jesus, Ele debate ali o inimigo sempre na palavra. Se você quiser, Jesus já sabia, queridos, que tudo aquilo era dele, e Ele sabia para o que Ele veio. E aqueles jovens, eles estavam na presença de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Permaneça firme no propósito e na palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer quem é Deus. Sabe por quê, queridos? Quando nós conhecemos quem é o nosso Deus, nada pode nos abater. Os problemas não podem nos deter. Eles não podem nos jogar no chão, ainda que entristeçamos, ainda que ficamos às vezes com o nosso espírito contrito, a nossa alma às vezes chora. Mas nós precisamos olhar para o alto e dizer: Senhor, eu sei que estás aqui comigo. Então, você quer viver algo novo? Aqui está a receita, querido. Uma das coisas é viver, é se alimentar, é andar em conformidade à palavra do Senhor. Não adianta você dizer, o mundo dizer aí fora, que está na presença do Senhor, que você se vestir diferente, que você ter um falar diferente, um falar santo, um falar purificado, que é caretice. Você tem que dizer: não tem problema, eu posso ser careta. Sabe por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. A minha morada é os céus. Então, jovem, homem, mulher, não se envergonhe de quem você é. Para você receber um novo de Deus, você precisa te conhecer, conhecer aquele que te fez, te formou, te criou e te chamou de filho. Nós precisamos
ter essa palavra no nosso coração o tempo todo. Quando eu sei quem Deus é, eu me achego a Ele e Ele revela para mim quem eu sou. Guarda essa palavra, queridos. Quando você sabe quem Deus é e quando você se achega a Ele, Ele revela para nós quem nós somos. Ele nos revela o seu amor, a sua graça. Ele nos revela que nós somos filhos amados, guardados, protegidos, que nós somos os escolhidos, aquele que o Pai deixou, enviou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Moça, você tem um grande valor. Rapaz, você tem um grande valor. Homem, mulher de Deus, vocês têm um grande valor. Não negocie o que Deus te deu. Sabe por quê? O seu valor foi comprado por preço de sangue. E o inimigo, ele quer te confundir, ele quer te afrontar, ele quer te fazer um nada. Ele quer que você olhe e veja dentro de você, quem sou eu? Uma obra do acaso? Um fruto do estrupo? Quem sou eu? Alguém que nasceu para viver em sofrimento, no meio da dor? Quem sou eu? A Bíblia diz, querido, que você tem um grande valor. Lembre-se disso. Não deixe o inimigo dizer, te diminuir. Não deixe ele te jogar para baixo, te jogar no chão. Se você for para o chão um dia, se você cair de joelhos, que não seja por problemas, mas seja para buscar a face daquele que nos criou. Amém. E seja para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que um dia vai voltar e buscar a sua noiva. Amém. Quando nós nos mostramos diante de Deus em adoração, por mais que o vendaval seja feito na nossa vida, por mais que tudo na nossa vida está uma confusão, por mais que na nossa vida parece que passou um turbilhão e tentou nos jogar no chão, queridos, deixa Deus trabalhar no profundo, porque o
pergunta para mim e para você: o que nós estamos dispostos a abrir mão? O que nós estamos dispostos a fazer pelo Senhor? Como a pastora orou aqui, às vezes nós temos grandes tribulações, né, pastor Regina? Né, pastora? E às vezes nós somos acometidos por tantas coisas, né? Essa semana mesmo eu perdi a voz. Aconteceu uma coisa no meu trabalho que me entristeceu. Eu fiquei rouca e não entendi o porquê. Só que eu continuei no meu propósito, disse: Deus, eu vou. O Senhor me chamou e eu vou. Nem eu cheguei lá e eu começo a cochichar, a murmurar, a falar baixinho. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que liberta. Se o Senhor me quiser ali, a minha voz será curada, será tirada toda a rouquidão. Os meus filhos que estão ali, né, meu gêmeo, eles riam da minha voz, que às vezes eu ia falar e ninguém entendia, porque eu falo: gente, não vou falar mais nada. Mas quando Deus ele quer falar, Ele fala. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer operar, queridos, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele diz: agindo eu, quem me impedirá? Ninguém, queridos. Ninguém. E nós precisamos entender de uma coisa, queridos. Nós somos filhos. E como filhos, nós também temos os nossos deveres. Não são só as bênçãos, a prosperidade que Deus ele vai, que Jesus ele partilha conosco, mas são também os deveres. Os deveres de andar em conformidade com a palavra, de andar em retidão com a palavra, de andar em comunhão com o nosso Deus e na presença dele o tempo todo. A Bíblia diz que quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. E Deus está louco, simplesmente assim apaixonado, esperando para que nós venhamos nos encontrar com Ele. Ele não está escondido. Ele está esperando que nós venhamos tomar a decisão de buscá-lo em todo o tempo e de todo o nosso coração. Amém. Assim é o nosso Deus. Mantenha firme na certeza de filho. E com dever, eu já disse no início, a Bíblia nos ordena que nós devemos ser santos. Você fala isso, escritor? Não, queridos. Aquele que anda com Jesus, aquele que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que tem o amor firme do Senhor dentro do seu coração e sabe para onde vai, ele foge do mal, ele foge da aparência do mal. Ele nos ordena que nós devemos ser santos. Ele nos ordena que nós temos que andar uma vida na palavra, andar em comunhão com Ele. Ele nos ordena que nós precisamos obedecer, manter a fé nele. A obediência, ela quebra toda maldição, todo jugo. Quando nós obedecemos a palavra, mas para obedecer eu preciso saber que palavra que é me dada. Quando nós obedecemos, as bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não temeram a morte. Eles andaram em conformidade com a palavra do Senhor. E como quando nós andamos na obediência, acabei de falar, a Bíblia diz que eles foram lançados. Eles foram lançados naquela fornalha do fogo, até as pessoas que chegaram perto morreram, foram consumidas. E como eles obedeceram, eles não negaram o Senhor, eles não negaram, sabe, a sua convicção, a sua fé. A
Bíblia diz que quando o rei ora, uai, nós não lançamos 3, como eu vejo 4. Queridos, quando nós andamos em obediência, o inimigo ele tem que reconhecer a autoridade, a presença de Deus em nós. Você precisa entender, eu quero que você saia aqui entendendo que tudo é a presença, tudo é a palavra, tudo é Deus. Nós precisamos comer, sabe, beber, ter sede, ter fome, sabe, quando de repente eu quero mexer ali no meu celular, não, mas Deus tem algo a falar comigo na sua palavra, aí eu quero sair ali, vou fazer isso, não, mas se eu entrar no secreto com Deus, Deus vai me falar algo. Nós não fomos chamados para viver em comunidão, porque a Bíblia diz que o morno Deus vomita da sua boca, mas nós nos tornamos responsáveis para que a chama do Espírito Santo, o fogo da presença do Senhor, ele jamais se apague em nós. Queridos, quando nós estamos cheios dessa presença, você já viu na hora que Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele vai ser o mesmo. Não era a sombra de Pedro que estava ali, mas era a sombra do amigo que andava ao lado de Pedro. Jesus Cristo, Senhor. Presta atenção. Que novo você quer para a sua vida? Nós queremos viver nessa mesmice que temos vivido. Nós não vemos milagres, nós não vemos mudança, nós não vemos transformação. Aí você me pergunta por quê? Nós também não dedicamos, não nos entregamos da maneira que convém. Nós não deixamos que o Senhor seja o centro, a nossa prioridade. Porque quando Ele se torna o primeiro, não é um problema que vai me abater e me afastar dele, pelo contrário, o problema, a dificuldade tem de nos achegarmos mais a Ele. Quando nós entendemos, nós sabemos que Ele que pode resolver. Nós lemos o caso daquelas 5 nações que vinham contra uma, e Ele diz: ó Senhor, o que nós vamos fazer? Porém, eles são grandes, eles são numerosos, e Deus diz simplesmente: coloca os levitas na frente e adore. Coloca os levitas na frente e adore. Porque Deus está nos ensinando que mediante a doença, a enfermidade, a luta, aquilo que tem nos levantado, nós precisamos adorar aquele que fez todas as coisas. E quando nós adoramos, nós mandamos glória para cima, a glória desce sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por quê, queridos? A primeira, o Espírito Santo pairava sobre o povo. Ele vinha, falava, estava com o profeta, mas depois ele ia. E hoje nós somos tabernáculo santo, morada daquele que nos pode. Ele habita dentro de nós. Ele faz morada em nós. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes nós deixamos o Espírito Santo triste? Porque nós esquecemos que Ele é uma pessoa e Ele quer atenção, Ele quer conversar conosco, Ele quer falar conosco. A Bíblia diz que nada vai acontecer sem antes Ele falar para os seus, mas os seus não querem ouvir, os seus não querem andar em comunhão, na intimidade profunda. E às vezes passa desapercebido. Mas Deus tem algo novo, algo maior para a nossa vida. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele fluir, deixa Ele fazer, deixa Ele direcionar você. Não tenha medo, sabe por quê? A Bíblia diz que até Ele nos leva até andar no caminho que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele nos ensina em todo o tempo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos leva, é Ele que intercede, Ele que leva a nossa oração diante do Pai, porque nós não sabemos como orar. E Ele está aqui, porque eu e você estamos aqui, e Ele habita em nós. Então, quando você chegar aqui na sua igreja, sabe, se achei com respeito, se achei conversando com Ele, fala com Ele, conversa com Ele.
E assim o mover na nossa vida será totalmente diferente. E Deus, querido, Ele dá um livramento para os seus. Até que se levantou contra a vida, tem que reconhecer. Até aquele que se levantou contra a sua vida, tem que reconhecer o Deus que você serve. Porque o rei diz: olha, o Deus que você serve, Ele te livrou. Querido, o Deus que você serve, que nós servimos, Ele pode nos livrar, Ele pode nos guardar, mas também se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Você pode aplaudir esse Deus para mim. Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Tu és nossa força, Tu és nossa rocha, nosso rochedo, Tu és nosso socorro, intervente na angústia, Tu és aquele, Pai, que lança, Pai, o caminho por onde nós devemos passar. Obrigado, Jesus, por eles não negarem a Jesus, a Deus, por eles não negarem a sua fé. Eles puderam viver o maior milagre da sua vida. Eles viveram. E todos tiveram que reconhecer o valor, a presença de Deus na vida deles. Queridos, eles tiveram que se curvar diante desse poder da noite. Então, uma coisa que é viver no novo, não negue a sua fé. Não negue quem você é. Não negue o Deus, o Pai, o Senhor, o amado, o lindo, a raiz de Davi, o soberano, que te guia, te leva todo o tempo. Não negue. Aleluia, Jesus. Eles vivem o milagre do livramento, do amor, do cuidado de Deus. Não viva no passado. Deixa Deus Ele trabalhar no seu coração. Deixa Deus Ele fazer na sua vida algo novo, porque Ele está fazendo. E Ele tem mais para fazer. Mas nós precisamos estar atentos ao falar do Senhor. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado, pronto a obedecer o mandado do Senhor. Ainda que pareça difícil a sua caminhada, ainda que pareça que é o fim só vem da boca do Senhor, a última palavra dele. Quer seja o fim para o bem, quer seja o fim para o mal, quer seja o fim para a restauração, ou quer seja o fim para a glória dele. Tudo é dele, para ele, por meio dele. Não viva no passado, sabe por quê? A Bíblia diz assim, queridos, que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque o novo de Deus está chegando em nossas vidas. Ele diz: quando nós pecamos, quando nós caímos, Ele está pronto com as suas mãos estendidas, pronto para nos levantar de novo. Quando nós pecamos e reconhecemos que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos, o sangue dele nos purifica de todo mal, nos limpa e nos leva de volta à presença do Senhor. Deixa as coisas velhas passarem. Deus, Ele diz que quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Nem se lembra mais. E às vezes o inimigo tenta jogar na nossa cara, mas o seu passado foi assim. Mas você fez isso. Mas você tem que lembrar: você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus. Amém? Você pode falar para Ele: não tem problema, as coisas velhas passaram, eu não me apego a elas.
Deus está trazendo na nossa vida um momento de paz e de alegria. Quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus, eu vou pedir alguém para me ajudar aqui, amém? Larissa, pastor, alguém que quiser vir aqui me ajudar, por favor. A Bíblia diz assim, ó, queridos, que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Ele diz que quando nós somos cheios da presença do Senhor, nós não vamos ser abalados. Esse aqui, ó, obrigada. Esse copo aqui, olha, ele está vazio. A Bíblia diz assim, olha, procure conhecer o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. Queridos, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, quando nós deixamos vazio, como esse copo, estamos vazios, todo mal vem sobre nós, todo tipo de miséria às vezes vem sobre nós, e a tendência é sucumbir, é nós cairmos, e nós deixarmos que, sabe, olhamos para trás e a vontade é sentar, parar e esperar. Mas quando nós buscamos ao Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele vai colocar água sobre o erro, Ele vai trazer vida, vida do deserto, vida onde não tem vida. É assim que o nosso Deus faz. Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, Ele vem nos enchendo. Mas aí vem os problemas, vem as dificuldades, vem a afronta do inimigo. Mas nós estamos buscando a presença do Senhor, nosso Deus. Nós estamos nos enchendo da presença do Senhor em oração. Nós estamos dizendo, Senhor, ainda que o inferno se levante contra mim, eu sei em quem tenho crido. Ah, Senhor, eu sei que muitas lutas têm vindo sobre a minha vida, mas eu sei que o socorro vem do Senhor. Nós temos a certeza que o nosso Deus é poderoso e o nosso corpo vai enchendo a presença do Espírito Santo, ela vai enchendo o nosso corpo. Queridos, mas eu estou te dizendo que a afronta, o que vem sobre você, as mágoas, o que vem sobre o nosso coração, elas não vão estar mais na sua vida. Porque, como eu disse no início, nós não vamos nos esquecer, mas nós vamos lembrar que foi só um patamar para a gente subir diante da presença do Senhor. E quando isso acontece, quando nós nos enchemos da presença do Senhor, vem o fogo e tenta nos consumir, e tenta nos matar, vem a enfermidade e tenta nos afogar, nos levar a nada. Aqui pode ser, olha, as feridas que te fizeram, as feridas que abriram no seu coração. Meu Deus, eu não passo tanto tempo mais, gente. Aqui pode ser a palavra que veio e machucou o seu coração. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, olha. Quando você é cheio do Espírito Santo, Ele bloqueia a ação do inimigo sobre a sua vida. Você vai olhar e o mal não vai te consumir. E assim somos nós. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para subir, amém? Eu já estou finalizando a palavra. Eu só quero que você tente lembrar todos os dias que a lamparina, o seu azeite, ele tem que estar lá em cima. Amém? A sua intimidade com o Senhor, ela tem que ser a primazia, o primeiro. Porque quando você enfrentar essas adversidades, quem é o teu escudo? É o Senhor. Então, convido você a levantar no seu lugar e a buscar essa presença maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Ele diz que ele está acessível, ele não está escondido, ele não está